Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu entrei neste trade. Eu tenho feito aqui uma sequência de trades, né? De 7 trades eu ganhei 6 e perdi 1. Eu estou um pouquinho mais de 7% positivo na conta. Então o que acontece? Aqui, neste caso, vocês vão ver alguns aspectos importantes. Vocês veem que onde eu entrei na ordem foi bem aqui, neste ponto que eu selecionei. O que nós tivemos aqui? Eu até anotei aqui embaixo para vocês verem as observações do porquê eu entrei na ordem. Essa é a ordem número 7. Primeiro, é uma segunda-feira. Então nós vemos que o preço ele abriu exatamente aqui onde tem este intervalo, este gap, né? Nós vemos que o gap fechou a semana anterior aqui e abriu aqui em cima. Então o que acontece? Se nós estendermos isso no tempo, nós vamos ver que ela vai fazer uma linha mais ou menos assim, não é isso? Perfeito. Então você vê que nesta linha do gap, ou seja, o preço abriu, ele desceu algumas vezes e subiu rapidamente do gap. Você vê aqui que esse movimento aqui, uma sequência de candles verdes pequenos, tá vendo aqui? Você vê que esta sequência demonstra assim que o preço quer sair rápido desse gap. E o que ele fez depois disso? Ele voltou e segurou algumas vezes. Só que o que acontece? Aqui era um horário onde o mercado não tinha um movimento grande. Assim, não estava aberto o mercado americano ainda, e nem o mercado europeu, muito menos. Então, aqui nós temos uma pequena demonstração. Quando chegou o dia, né, que eu estava de olho aqui no preço, nesta zona aqui, o que você consegue perceber aqui? Que o preço veio uma vez, segurou aqui, desceu mais uma vez, segurou aqui, desceu mais uma vez, segurou aqui. E onde exatamente ele segurou? Se você for prestar atenção, você vai ver que onde ele segurou, até onde está essa linha preta aqui, é justamente o meio desta descida. E o que é esta descida? Esta descida é um order block. Se você, aqui eu estou vendo o gráfico de 5 minutos, mas se você olhar o de 15 ou até mesmo de 1 hora, você vai ver que isso aqui forma um candle de descida apenas. E esta parada do preço aqui, essas duas paradas, elas estão justamente no meio do nível desses candles, do order block. E é justamente no order block que o preço pega a liquidez para sair dali. Então o que aconteceu? Eu vi que o preço segurou no meio do order block, subiu, pegou essa liquidez aqui, está aqui em cima, não é isso? Desceu novamente pro topo do order block, subiu mais uma vez, não conseguiu ultrapassar este nível aqui, e aí desceu com tudo. Nesta descida com tudo, das duas uma, ou o preço de fato ia descer para baixo com tudo, para pegar todos os stops que estavam aqui nessas regiões para a esquerda, ou o preço ia subir com tudo. Porque foi o momento em que ele mostrou manipulação. Quando você tem esses candles, né, grandes, né, como este que eu demonstrei aqui, vocês vejam esse candle vermelho aqui. Se você colocar no gráfico de 15 minutos, você vai ver que foi um candle só. Então quando você tem essa descida brusca ou subida brusca, depois de um período de acumulação de liquidez, que é o que a gente viu aqui, você percebe que algo está acontecendo, que o mercado quer se movimentar. Mas agora resta saber se movimentar para um lado, para cima ou para baixo, não é isso? Por que neste caso eu deduzi que o preço ia subir? Porque, por conta disso que nós falamos, o preço está acima do gap semanal, não é isso? Há uma outra explicação que eu mostro em outros vídeos que é uma explicação muito importante sobre a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento de um candle, não é isso? E quando nós vemos o gráfico diário, nós vemos que é esse movimento que os candles estão fazendo durante o dia, que o preço está fazendo durante o dia, na verdade. Então o que aconteceu? Teve o gap aqui, o preço desceu, formou a sua baixa, subiu e resistiu, como eu já mostrei aqui para vocês. Perfeito. Quando ele deu esse candle de baixa aqui, o que eu fiz? Vi que horas eram. E estava ali na abertura do mercado americano propriamente. Então o que aconteceu?
Quando o preço baixou, o que eu olhei de cara? O que tinha de liquidez livre para a esquerda e para cima? Eu vi que havia stops aqui, por conta do topo duplo, stops aqui e muito mais stops aqui nesta parte. Você vê que quando o preço fez esse movimento aqui, esta subida, ele não chegou na altura daquela outra subida. Ou seja, a liquidez ainda estava lá, desde a semana passada. Então o que aconteceu? Por esses fatores eu pensei, bom, eu acho que o preço vai subir. Isso. E aí o que eu fiz? Eu justamente esperei o melhor momento para entrar. Quando o preço desceu com esse candle vermelho, eu esperei ele resistir. E eu vi que de fato ele resistiu durante 1, 2, 3, 4, 5 candles, bem aqui. E aí eu entrei a ordem. Só que quando você entra, a corretora ela tem o que é chamado in-house liquidity, que é um espaço que ela tem para se movimentar, para tirar das posições as pessoas que estão, que têm a possibilidade de ganhar. Então o preço aqui iria para cima, mas antes disso ele veio para baixo para limpar os stops. E o que aconteceu? Ele desceu e não pegou o meu stop, pelo menos, porque eu já coloco sempre o stop em uma zona um pouco mais abrangente para não correr esse perigo, porque eu sei que o preço vai contra mim de início. São raros os casos em que você abre uma ordem e o preço já vai a teu favor. Aí o preço de fato começou a segurar por ali, subiu, desceu, subiu de novo. Quando eu olhei, de fato estava já nessa parte, eu tirei 70% da ordem aqui, deixei o resto aberto e o restante eu tirei aqui embaixo, na verdade. Então o que aconteceu? Foi uma ordem que me deixou no lucro por conta desses fatores que eu mostrei para você. Quais são os fatores importantes aqui para você aprender? Então, o gap de abertura, quando o preço abre semanalmente, é isso? O order block, onde o preço segura, neste caso nós vemos essa sequência de candles vermelhos aqui, e o preço segurou em toda essa região, não é isso? E o movimento que mostra manipulação de acordo com o horário, que nós vimos com esse candle vermelho grande aqui que desceu. Então, com base nessas observações, é que você vai abrir uma ordem, prestando atenção nesses detalhes, né? O que o preço está fazendo, quais são os rastros que o preço está deixando no meio do caminho. E aí, então, abrir a sua ordem. Caso o preço vá ao contrário e bata o teu stop, não tem problema. Por quê? Porque com o teu controle de risco, não faz mal você perder, faz parte do processo você perder. Assim, o importante é você ganhar mais do que perde, para no final das contas você sair com algum saldo positivo. Tá? Então essa é a explicação aqui para este trade de hoje. Até a próxima.